tema da mensagem dessa manhã está baseado no texto que nós vamos ler. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Nós vamos compartilhar com os irmãos algumas coisas relacionadas ao cenário geral do que estava acontecendo naquela época. Entre o último livro do Antigo Testamento, qual é? Já falaram aí, Malaquias. Então, entre o último livro da Bíblia no Antigo Testamento e o nascimento de João Batista, não houve um só profeta. É chamado o período do silêncio, porque não há nada, Deus não se manifestou, Deus não falou, Deus não ministrou a ninguém durante esses 400 anos. E o povo de Israel vivia sob o domínio do Império Romano, que cobrava altos impostos. O povo estava debaixo de opressão, mas tinha uma esperança. E era a esperança do cumprimento da promessa de Deus em todas as páginas das Escrituras do Velho Testamento, do Antigo Testamento, sobre o envio do Messias. E Deus prometeu enviar o Messias que salvaria o seu povo. É verdade que o povo esperava um Messias que viesse libertar o povo do domínio romano, especialmente na época em que Jesus veio. Era essa a expectativa. E quando nós vamos ver depois, Jesus se manifestou, eles esperavam que ele fosse aquele que viria libertar o povo do domínio romano. Mas Jesus deixou claro que o reino dele não era deste mundo. Mas naquela época muitos seguiam a Deus de fora para dentro. Era algo externo. Os religiosos serviam a Deus através de procedimentos baseados em tradições e não na palavra de Deus. Jesus chegou a dizer: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Esqueci o resto. Mas o povo vivia nas tradições humanas, coisas que eles haviam cultivado ao longo do tempo. Eles achavam mais importante obedecer essas coisas do que a palavra de Deus. O povo simples, no entanto, continuava esperando. De repente, no deserto aparece um homem diferente. João Batista. Ele não vinha de escolas sacerdotais, não tinha cargo importante, não usava roupas finas, como Jesus veio a dizer, mas trazia uma mensagem que mexia com o coração de todos. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Eu gostaria que alguém desligasse o ar aqui, por favor. Pode ligar outro se for necessário. E aqui está a beleza do texto que vamos estudar hoje. O apóstolo João, não confundir o apóstolo João com João Batista. Muita gente faz essa confusão, mistura as estações aí, mas não é isso que... Então, o apóstolo João, que era discípulo, apóstolo e discípulo de Jesus, escreveu sobre outro João.
o João Batista para nos ensinar uma lição importante. João Batista era um homem usado por Deus, um homem corajoso e de fé. E ele sabia qual era o seu lugar. Ele sabia que ele não era a luz. Ele veio sim para dar testemunho da luz. E é exatamente por isso que vamos ver hoje. E nós poderemos meditar qual é o nosso lugar no propósito de Deus. Vamos ler inicialmente o texto basicão. Eu disse basicão porque esses versos que vamos ler agora, eles servem de estrutura para o que nós vamos ver. Mas vamos usar outros textos no Evangelho de João que vão complementar o que nós vamos trabalhar aqui agora com a graça de Deus. Então vamos ler João 1, 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O apóstolo João, portanto, discípulo de Jesus, deu testemunho acerca do outro João, o Batista. Então ele começa dizendo: houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Mateus também testemunhou acerca de João Batista, dizendo, em Mateus 3:1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Marcos também testemunhou acerca de João Batista, dizendo, Marcos 1:4, e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Lucas também testemunhou acerca de João Batista, dizendo, Lucas 3:1 e 2, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, do deserto. Então pensem, 400 anos sem Deus se manifestar ao povo dele. E agora João Batista aparece no deserto e a palavra de Deus veio a ele. Tal como acontecia no contexto do Velho Testamento. Então João Batista abre essa porta que era necessária para que o povo pudesse estar preparado para a manifestação da luz na pessoa de Jesus Cristo. João Batista veio então para dar testemunho da luz. João 1,7 diz assim, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele veio para acordar o povo para o que estava para acontecer. Para que quando Jesus se manifestasse, eu estou me referindo, manifestasse ao povo,
o povo estivesse preparado para ouvir e receber Jesus como o Messias prometido por Deus. O testemunho de João Batista foi esse. Agora nós vamos ver em algumas partes a partir do capítulo 1, versos 19, aqui agora a 21a. Foi esse o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Porque ele estava, será que esse João é o Messias? Ele disse: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você, então? Você é Elias? Por que fizeram essa pergunta para João Batista? É porque no último livro da Bíblia, o livro do profeta Malaquias, nós temos uma profecia, uma promessa de Deus nas seguintes palavras. Malaquias 4:5. Eis que lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o povo estava esperando o cumprimento da vinda de Elias. E vamos convir que a aparência de João, a maneira como ele se vestia e onde ele vivia era muito semelhante a que podemos encontrar nas Escrituras sobre Elias. Por isso, a pergunta feita a João se ele não seria esse Elias prometido. Elias, na realidade, é representado na pessoa de João Batista, conforme o que nos diz o Senhor Jesus em Mateus 17, 10 a 13. Por isso que os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus, verso 10, 17, 10 a 13. Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, antes do Messias venha Elias? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa palavra de Jesus aponta para um futuro que cresce, eu creio, que ainda vai se cumprir. No livro de Apocalipse, capítulo 11, que eu não vou ler, versos 3 a 6, porque vai desviar muito do assunto que nós queremos focar, aquelas que ocorreram na vida e durante o período que Elias profetizou, viveu aqui, e também com relação ao que Moisés fez. Se você quiser, depois você vê Apocalipse 11, 3 a 6, que fala dessas duas testemunhas. Mas continuando o texto, Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora ele vai dizer com relação a João Batista: eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando foi prometida a vinda de Elias, não teria necessariamente que ser Elias. Nós sabemos que Elias não morreu, ele subiu num redemoinho, e o corpo dele não foi achado. É significativo também que a outra
testemunha que é mencionada em Apocalipse, que é Moisés, também o corpo dele não foi achado. Mas isso aí é um detalhe, não é o que eu quero que você fique pensando agora. Jesus disse: eu, porém, lhes digo, Elias já veio. Ou seja, João Batista era uma figura do Elias prometido. Ele veio e ninguém reconheceu ele como cumprimento dessa promessa. E ele está se referindo a João Batista, porque quando Jesus disse isso, João Batista já tinha morrido. Herodes mandou matá-lo, não vou entrar em detalhes porque ele fez isso, mas João Batista teve a sua cabeça decepada e morreu. Então, por isso que Jesus disse: fizeram com ele tudo o que quiseram. E ele disse que ia acontecer algo semelhante com ele. Ele se referia à sua morte na cruz. Por isso que o verso 3 diz: então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então, Elias é representado na pessoa de João Batista. Mas João Batista não era Elias. Eu repito, João Batista não era Elias. Mas Elias era uma figura que João Batista representava no seu modo de ministrar, no seu modo de agir, de proceder. Por isso, eles perguntaram também a João Batista. Isso está em João, capítulo 1, versículo 21a e b. Diante disso, lhe perguntaram os discípulos dos fariseus e saduceus. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? E veja a resposta de João Batista. Ele disse: não sou. Eu estou dizendo isso, insistindo nisso, porque muita gente usa o que está aqui para usar isso com outros propósitos. Inclusive para falar de uma doutrina que não é bíblica, que é ensinada pelos espíritas, que falam da reencarnação. Elias nasceu em cumprimento a uma promessa que foi feita aos seus pais. O pai, Zacarias, era sacerdote, velho, a esposa dele era velha, mas o Senhor apareceu a ele através de um anjo e disse que a sua esposa conceberia e daria um filho, que deveria ter o nome de João. Mas, então ele disse: não sou. Aliás, ele disse: não sou. Continuaram perguntando a João Batista. João 1, 21, o final do versículo. Então perguntaram: você é o profeta? Por que fizeram essa pergunta para João Batista? O profeta foi prometido. Em Deuteronômio 18, 15 a 18. O Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, ou seja, semelhante a Moisés. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus. Em Horebe, no dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver esse grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles têm
Eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quem é esse profeta? Esse profeta é Jesus. O texto diz, ele disse, um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras. Jesus disse, olha, eu não digo nada de mim mesmo. Aquilo que o Pai fala, eu falo. Aquilo que Ele manda, eu faço. E eu não faço nada que não seja o que Ele manda. Então, a promessa do profeta foi cumprida em Jesus. Mas, então, quando inquirido se ele seria esse profeta, então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Os irmãos veem que qualquer dúvida foi sanada aqui. Ele não era Elias, ele não era... Aliás, vamos continuar. Continuava perguntando a João Batista. Disseram-lhe então, diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, eu queria achar aqui um texto que... Tem um texto, nesse mesmo texto de João, eles perguntaram, se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta, quem é que você é? Por isso que quando continuaram perguntando a João Batista, diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então o que ele está dizendo? Olha, eu sou o cumprimento da promessa feita pelo Senhor através do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Em João Batista se cumpriu então a profecia de Isaías. João Batista era a voz que clamava no deserto. Vamos ver isso em Lucas 3, verso 2, a segunda parte, até o verso 6. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. João, ou Batista, que era filho de Zacarias, no deserto onde ele vivia. Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Então, ele se declarou como sendo essa voz que clama no deserto. Ele veio em cumprimento a essa profecia registrada por Isaías no capítulo 40, versos 3 a 5, tal como nós lemos aqui, nesse texto de Lucas. Então,
Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireite as suas veredas. João veio para levar o povo a arrepender-se dos seus pecados, endireitar a vida deles, para que eles pudessem ter um terreno preparado para Jesus e o recebessem como o Messias. Isso implicava em mudança de vida, arrependimento, e João veio para ensinar o povo a necessidade de mudança de vida, porque o Messias estava chegando. Por isso que o verso 5 diz: todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. Isso é uma linguagem figurada para o que Deus queria que houvesse no coração do ser humano. Que tudo que é torto fosse endireitado, tudo que fosse obstáculo fosse removido, os vales fossem aterrados. Então, aqui fala de um preparo que Deus planejou. Esse preparo era o coração dos que iriam ouvir João, para que pudessem também, quando Jesus se manifestasse, Jesus já tinha vindo, só não tinha se manifestado como Messias. Mas para que o povo estivesse preparado para acolher, porque a mensagem de João não seria diferente da de Jesus. Jesus diria basicamente as mesmas palavras. Pregava arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo, e que eles recebessem o reino de Deus. Então, o verso 6 diz: e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus, a salvação que viria como veio através de Jesus. Eles continuaram a perguntar a João Batista. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ora, João Batista não veio para ser a luz, mas para dar testemunho da luz. É isso que o apóstolo João diz acerca de João Batista. João 1,8. Ele não era a luz. Ele não era o Messias. Ele, então, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Veio para falar sobre a luz. Por isso, ao perguntarem a João Batista: então, por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. No meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, porque ele ainda não havia se manifestado. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, quando ele foi inquirido: por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ele respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim. Ele vem aí. Está prestes a se manifestar. Mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Então, olha, João Batista está confessando que Jesus era, como é,
muito maior do que ele. João Batista veio então para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. João 1, 8 e 9, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele continua, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Por isso, no dia seguinte a esse diálogo que João Batista teve com os que interrogavam quem ele era, Jesus veio ao encontro dele. Ele está falando que eles não conheciam, mas agora Jesus veio ao encontro dele. Então é o momento das pessoas conhecerem Jesus. O texto diz que isso aconteceu no dia seguinte a esse diálogo que João Batista teve com os que o interrogavam sobre quem ele era. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quem ele disse isso? Ele estava reunido com seus discípulos, ou seja, ele estava reunido com os discípulos de João Batista. João Batista estava reunido com os seus discípulos, que depois vieram a tornar-se discípulos de Jesus. Esse era o papel de João também. E ele disse para ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista vinha falando de Jesus aos seus discípulos. Por isso ele disse, este é aquele, verso 30, a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Parece loucura. Ele está dizendo que depois de mim, depois do meu ministério, do que eu vim fazer, vem um homem que é mais importante do que eu. Por que ele é mais importante? Porque ele já existia antes de mim. Agora, quem nasceu primeiro? Foi João ou foi Jesus? Foi João. A diferença entre eles são 6 meses. Então, quando João diz ele já existia antes de mim, ele está querendo dizer aquilo que João, o apóstolo, inicia o livro que leva o seu nome, o Evangelho de João. Ele começa dizendo, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João estava dizendo, depois de mim vem um que é mais importante, porque ele existia antes de mim. É possível que o povo tenha pirado com essa declaração. Quando eu falo pirado, você entende o que eu quero dizer, né? Como? Até se encontrarem no batismo de Jesus, João Batista não conhecia Jesus. É isso que o texto nos diz. Eu não digo baseado em achômetros, mas baseado na palavra do próprio João Batista. Ele diz no verso 31, eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Ele veio realizando batismo de arrependimento até que Jesus fosse manifestado a Israel. E
Quando João Batista nasceu, seu pai, Zacarias, profetizou a seu respeito, dizendo, Lucas capítulo 1, verso 76 e 79, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Exatamente aquilo que já havia sido dito pelo profeta Isaías. E diz qual seria a missão do seu filho que estava nascendo. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Ele continuou dizendo, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, por meio do perdão dos seus pecados. Ele continuou dizendo, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quem é o sol nascente das alturas? É uma figura de Jesus. É o que vem vindo, o sol nascente das Escrituras. E ele vai dizer o que João, o apóstolo, disse nos primeiros versos. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Por isso João Batista disse, eu mesmo não o conhecia. Você vai dizer, como é que pode ser? Ele era primo de Jesus. Durante até a idade adulta, eles não se conheceram, ele disse que não. Isso está bem claro aqui. Ele disse no verso 31, João 1,31, eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifesto a Israel, ou seja, eu vim preparando o caminho para ele se manifestar. Então nós voltamos lá para Lucas 3, 21 e 22. Aqui vai se referir ao batismo de Jesus por João Batista. Foi quando ele conheceu que Jesus era realmente quem estava por vir. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia, você é o meu filho amado, em você me agrado. Nós temos aqui o testemunho do Pai em relação ao seu filho, quando ele estava sendo, por João, batizado nas águas. Você vai dizer, mas por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? E o batismo era para resultado da pregação de João, conclamando o povo a se arrepender dos seus pecados. Quando questionado sobre isso, ele disse, olha, convém que eu faça tudo que todo mundo vai fazer, convém que eu cumpra toda a justiça, tudo aquilo que foi mandado que eu fizesse. E não há uma explicação clara sobre isso, mas o fato é que Jesus é aquele que é modelo para mim, para você e de todo aquele que vier a crer nele. O batismo é necessário. Não para a salvação, mas como resultado da salvação. E Jesus, como veio como modelo, como parâmetro, como paradigma, então ele fez o que todos deveriam depois
como resultado da fé nele, fazer. Então, voltando a Lucas 3, 22, 21 e 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. João Batista viu isso. E que veio sobre Jesus e por isso ele pôde testemunhar. Ao batizar Jesus nas águas, João Batista viu e ouviu de Deus, por isso pôde testemunhar a respeito de Jesus, o que está registrado em João, capítulo 1, versos 32 a 34. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ele viu. E possivelmente só ele terá visto. Eu não o conhecia, mas aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pescaram? Entenderam? Eu vou ler novamente. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu vi. Ele está dizendo. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou, quem foi que enviou João a batizar? Foi Deus. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele vai dizer ainda mais: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Estão entendendo a importância de tudo isso? João viu, por isso testemunhou. Ele ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu tenho agrado, de quem eu tenho me agradado. E agora, para concluir, irmãos, depois de tudo que vimos hoje, fica uma pergunta no nosso coração: o que nós temos a ver com isso? Então, vejamos. Primeiro, nós também, a exemplo de João Batista, não somos a luz, mas podemos dar testemunho da luz. Assim como João Batista, cada um de nós foi chamado por Deus para ser testemunha. Você vai dizer: eu nunca vi como João Batista viu. Claro que não viu. Jesus disse: mas bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Nós recebemos Jesus pela fé e testemunhamos de Jesus pela fé, com base no que Ele fez em nós. Você dá testemunho do que Deus fez na sua vida quando você entregou sua vida para Jesus. Então você tem algo a contar. Agora, se você está vivendo como o mundo vive, você não tem nada para falar. E é melhor que não fale mesmo. Mas se você teve a sua vida transformada, você experimentou o poder de Deus na sua vida, então você tem algo a contar. Você não precisa ser perfeito, no sentido perfeito total. Não precisa ser famoso,
Nem precisa ter estudo para isso. Eu tenho testemunhado aqui muitas vezes de uma irmã que já está na glória há muitos anos, mas ela impactou tão grandemente a minha vida que eu não posso deixar de dar esse testemunho. Ela era analfabeta, mas lia a Bíblia. Você pergunta como? Não sei, mas ela lia a Bíblia. Ela conhecia a Bíblia. E ela falava de Jesus com um desassombro enorme. Como é que era o nome dela mesmo? Gente, me ajuda aí? Hein? Vovó Margarida. Ela era chamada de vovó Margarida. Não confundir com a vovó aí fora, que fala vovó isso, vovó aquilo, lá no centro de Macumba, viu? Por favor. Não tinha nada disso. Ela era bem idosa, morreu muito idosa, mas uma mulher que eu tinha prazer de ouvir falar. Sempre que eu estive com ela, eu aprendi, eu recebi. É uma coisa que não saiu da minha mente nunca. João Batista, então, era um homem simples, vivia no deserto, se vestia de forma simplória, e Deus o usou, escolheu usar aquele homem do jeito que ele era. Da mesma forma, Deus quer usar você na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. A sua missão não é mostrar-se como luz, embora Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Mas a luz que nós manifestamos não é nossa, é a luz de Jesus. Então, as pessoas não devem confundir a luz de Jesus que vem em nós como sendo nossa. Não, ela não é minha, ela é de Jesus. Se você manifesta Jesus, diga que é Jesus em você. Não diga que é você. A sua missão, então, não é aparecer, é mostrar quem realmente é a luz. E a luz é Jesus. Segundo, nós devemos aprender com a humildade de João Batista. Quando perguntaram para ele quem ele era, ele não se engrandeceu. Ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim para clamar no deserto. E o interessante é que as pessoas iam ao deserto para ouvir João Batista. E Jesus muitas vezes foi para regiões desertas para fugir, não só da perseguição, que nos últimos anos se mostrou mais intensa, mas porque ali ele encontrava liberdade para poder ministrar a um grupo grande. Então, que lição hoje nós temos com João? Hoje muitas pessoas querem aparecer, querem ser o centro das atenções, isso até dentro da igreja. Mas João Batista nos ensina o contrário. Quanto mais testemunhamos de Jesus, mais a nossa vida tem valor. Deus nos valoriza, não pelo que nós somos em nós mesmos, mas por aquilo que permitimos que Ele seja em nós. E o fato de Ele nos salvar é uma evidência disso. Ele mesmo, João Batista, disse: é necessário que Ele cresça e eu diminua. Em terceiro lugar, alguns da nossa família e os nossos amigos precisam ouvir o que João disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem mais importante que alguém pode ouvir. E quem vai levar essa mensagem? Nós, eu e você. Para quem? Primeiramente para os seus filhos. Quem sabe para o seu cônjuge, se você se converteu depois que já tinha se casado e a sua esposa, o seu cônjuge, seu marido não é crente. Então você precisa mostrar isso, de acordo com Pedro, se você é mulher, através da sua maneira de proceder, vivendo a palavra de Deus para que o seu marido veja Jesus em você. Se você é um marido, então faça o que a Bíblia manda, ame como Jesus amou. Incondicionalmente. Mostre aquilo que Jesus é através das suas ações. Para aqueles que estão ao nosso redor e ainda não tiveram oportunidade de ouvir de Jesus. Então nós fomos escolhidos para contar o que nós sabemos acerca de Jesus para eles. Em quarto lugar, você não precisa ser a estrela. Seja apenas um mensageiro. Não fomos chamados para aparecer, fomos chamados para levar Jesus a aparecer, a ser visto. Muitas vezes nos sentimos incapazes, pequenos, achamos que não servimos para nada na obra de Deus. Mas lembre-se de uma coisa, João Batista não era luz e mesmo assim cumpriu a sua missão perfeitamente. Ele não veio para ser luz, ele veio para testemunhar da luz. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas dispostas a testemunhar acerca de seu Filho Jesus. Se você fizer isso, a sua vida terá um propósito eterno. Finalmente, hoje Jesus vive em nós, vive entre nós. Ele é a luz verdadeira que ilumina aqueles que creem nele naturalmente. O texto diz que ele ilumina toda a humanidade. A salvação é para todos que querem, embora saibamos que nem todos vão crer e receber. Ele nos chama como chamou João Batista, para sermos testemunhas. Que possamos sair daqui com essa decisão no coração. Eu não sou a luz, mas vou testemunhar da luz. O desafio então é, vou falar de Jesus aos que estão ao meu redor. Vou viver de um jeito que as pessoas vejam Jesus em mim. E vou orar por aqueles que estão ao meu redor, por aqueles que creiam e recebam Jesus.